Olá, meus queridos e amados irmãos, eu tenho o prazer de nesta noite, nesta quinta-feira, vos cumprimentar com a preciosa paz do Senhor. Dizer da minha alegria e de minha gratidão a Deus por ter outra vez o privilégio de comunicar com todos os santos. Louvando a Deus por nossa salvação em Cristo Jesus, pelo perdão de nossos pecados e pelo dom da vida eterna. Louvo a Deus pela vida de todos os senhores, todos os irmãos que sempre estão acompanhando em nossas lives. Agradeço muito a Deus pelo respeito, pela consideração, pela amizade de todos os senhores. Esta noite nós vamos dar sequência às nossas mensagens, nossos estudos a respeito de escatologia bíblica. Falamos sobre o anticristo, já falamos sobre a batalha de Gog e Magog. E hoje nós vamos trazer para a nossa edificação espiritual a respeito dos 7 selos de Apocalipse. Nós vamos com paciência, com calma, falarmos a respeito desta doutrina dos fins dos tempos, pois eu considero muito importante para todos nós. E enquanto eu vou desenrolando o ensino doutrinário sobre os 7 selos, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, todas as pessoas tenham bondade de compartilhar a nossa live com dezenas e dezenas de irmãos, para que todos sejam edificados e o nome de Deus seja glorificado por todos nós. Eu quero começar, após saudar a todos vocês, lendo a palavra de Deus. Está aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada, e eu já abri no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Se você tiver a sua Bíblia, abra-na, por favor, e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 6. Diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com pestes e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiros e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos com eles, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Meus queridos e amados irmãos, tenho lido 13 preciosos versículos da palavra do Senhor sobre a evidência profética, escriturística, escatológica, que Deus dera a um homem chamado João na ilha de Pátmos, no ano 95 da era cristã. Esta ilha está em frente ao Mar Egeu, na antiga Turquia asiática. Foi ali aonde desenvolveu-se o palco do Apocalipse e de sua escatologia, para demonstrar as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que ainda hão de vir. É os 3 tempos ávidos das profecias: as que eram no passado, as que são no presente e as que irão acontecer no seu futuro. Pois bem, na primeira visão que Deus mostrara a João na ilha, nesta revelação simétrica, comportamental, divina e escatológica, Deus mostra a João a figura de um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e tinha uma espada e saiu vitorioso para vencer. Veja bem, desde que o mundo é mundo, que os homens são homens e que habitam a terra, sempre houve a aparição do falso e do verdadeiro. O que nós temos a conceber é que jamais poderemos separar, aliás, que jamais poderemos misturar o falso com o verdadeiro. E jamais poderemos generalizar, achar que todo mundo é falso. Não. Existem também os verdadeiros. Aqueles que praticam, vivem e amam a verdade, apesar das suas fraquezas humanas. Pois bem, este cavaleiro que apresenta-se, o cavalo branco, eu estou para dizer para vocês que ele não é o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro é aquele que está demonstrado no capítulo 19. Então, no capítulo 19 do livro do Apocalipse, ali está o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor. Mas esse do capítulo 6 é o falso Cristo,
é o falso Messias. Essas características de falso são características atinentes ao reino do anticristo. Este que será o grande déspota mundial e governamental da humanidade após o advento de Cristo, após a sua volta, após o arrebatamento da sua igreja. Então, este cavaleiro apresenta-se de cor branca. Veja bem, meus irmãos, nós estamos numa época da falsificação dos valores. Hoje em dia tudo se falsifica numa inspiração a este cavaleiro, uma inspiração do anticristo. Se falsifica hoje tudo, se falsifica até a palavra de Deus em nossos altares. Falsificação dos valores morais, éticos, legais. Se falsifica também produtos, marcas de relógio, marca de roupa, marca de calçado. Tudo hoje se trabalha sob o prisma da falsificação. É como já diziam os nossos antigos, que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Precisamos receber de Deus o discernimento de espírito para separarmos o falso do verdadeiro. Porque sempre houve falso, mas nunca deixou de existir verdadeiros. Glória a Deus por isso. Então, este cavaleiro do capítulo 6, ele é o falso Cristo, que se apresenta de cor branca, porque no período primeiro da grande tribulação, nos primeiros 7 anos, ele vai se manifestar assim. Ele vai se manifestar piedoso, com jeito de cordeiro, mas do seu coração é de monstro. Seu coração é ímpio. Mas para que ele faça uma aliança com o povo, e para que o povo aceite ele como aquele que vai resolver os problemas da humanidade, ele tem que se apresentar assim, com essa característica falsa, com essa característica inverídica, com essa característica mentirosa, para poder persuadir os homens à sanção do seu governo. Então, ele se apresenta aqui no capítulo 6 de Apocalipse, do cavalo branco. Então, repetindo, este cavalo branco não é o Cristo. O Cristo verdadeiro, o nosso Cristo, ele está lá no capítulo 19 de Apocalipse. Aqui é o falso Cristo. E veja bem, o segundo cavaleiro que apresenta-se aqui, apresenta-se de cor vermelha. O vermelho traduz, se aplica na boa hermenêutica bíblica como guerras. Guerra entre os povos. E vocês sabem que os maiores conflitos é aquele que está acerbado dentro do coração das pessoas. É aquele que está interiorizado dentro do homem. É de lá que procede as guerras. É de lá que procede a maquinação dos pensamentos vis. Então hoje nós temos cerca de 56 a 60 guerras em todo o planeta. Guerras, guerrilhas, revoluções para desestabilizar governos, para processar o caminho do anticristo. Quanto pior, melhor, para que ele venha trazer a pseudo-solução. Então, meus irmãos, as guerras estão estabelecidas na terra. Os homens não se entendem mais. Os homens não se associam mais ao entendimento comum. Cada um busca o que é seu, a ganância, a arrogância, a prepotência, o ódio está gradativamente tomando conta das mentes e dos corações das pessoas para a promoção das guerras, para a promoção das guerrilhas, para a desestabilização da economia dos países. Então nós estamos vivendo este preâmbulo, vivendo esse começo de dores, demonstrando assim que o fim de todas as coisas se aproxima aceleradamente. Então o cavaleiro do cavalo vermelho representa guerras. Guerra espiritual, guerra moral,
guerra econômica, guerra atômica, guerra bacteriológica. Nós estamos vivendo guerras por todas as partes, desde as bactérias vitais até a guerra atômica. E o homem não se conforma. O homem é o destruidor dele mesmo. Ele se autodestrói. Primeiro, agredindo a natureza. Segundo, alimentando o ódio no seu coração. Então, a palavra de Deus, elas têm o seu cumprimento definitivo no tempo e no espaço. Ninguém escapa do cumprimento da palavra do Senhor. Por favor, meus irmãos, repartam esta live com muitos irmãos, para que todos sejam beneficiados. Temos aqui também a aparição de outro cavaleiro, com um cavalo preto. Tivemos o cavalo branco, a falsa paz. Temos aqui o cavalo vermelho, a manifestação das guerras entre os povos, né? Até mesmo entre irmãos. Estamos vendo a guerra sendo travada. As pessoas não conseguem chegar a um consenso, não conseguem chegar a um denominador comum, por maiores negociações que a façam. Os homens não conseguem mais se compreenderem, né? E a guerra está travada em todos os campanários. E agora vem a outra aparição, a aparição do cavalo preto. O cavalo preto, meus irmãos, representa a fome impiedosa no planeta Terra. É sabido que hoje quase 1 bilhão de pessoas passam fome. A maioria deles estão nos campos de refugiados. Aqui no Brasil mesmo, no Nordeste, eu moro no Nordeste, em João Pessoa. Aqui no Nordeste nós temos 9 estados. O Nordeste tem 9 estados. Nesses 9 estados, nós temos aqui o último censo, mais de 45 milhões de miseráveis. Pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. A fome é impiedosa. Mata milhares e milhares de pessoas todos os anos. Isto é um sinal claro e evidente de que algo repentino e inesperado está para acontecer, o rapto da igreja do Senhor Jesus. A fome se agrava na terra, na manifestação profética do cavalo preto do Apocalipse. A fome é uma realidade sumária, não há como olvidar. Felizes são aqueles que têm ainda o pão de cada dia. Minha avó dizia, há muitos anos atrás, que chegaria o dia que felizes são aqueles que teriam um pouco de farinha e um copo de café. Então, meus irmãos, a fome é uma realidade sumária, que campeia, que cai sobre a terra impiedosamente. Não precisa ir muito longe, não precisa ir à África, aqui mesmo no Nordeste, aqui mesmo no Brasil, há muitas pessoas morrendo de fome. E isto Deus mostra a João, na aparição dos 7 selos. Repetindo, o primeiro selo, o cavalo branco, uma falsa paz. O segundo selo, um cavalo vermelho. As guerras estabelecidas na terra, desde os tempos mais ávidos possíveis até hoje. Então o mundo está combinando para a batalha de Gog e Magog e a batalha de Armagedon. Então o mundo vai culminar com essas guerras terríveis, porque a ganância não cessa do homem. A ganância que está entenebrecida na mente das pessoas, o desejo de ser, o desejo de ter, cai impiedosamente sobre o mundo dos homens. Então, em contrapartida, vem a sanção disciplinadora de Deus, vem a sanção ajuizadora de Deus, caindo impiedosamente sobre a terra. Na realidade sumária, estamos vivendo o princípio das dores, e as dores estão se intensificando dia após dia, minuto após minuto, momentos após momento.
O mundo caminha para o ocaso. O mundo caminha para o ocaso, para o término, para o final. As profecias contestam textualmente, traz contestação verídica de que algo está para acontecer. E essas constatações, elas são fidedignas, porque ela tem o apoio da palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, temos aqui estes selos que estão se abrindo diante de nós. Porque, como todos devem saber, a profecia ela tem 3 tempos. As coisas que se cumpriram, as coisas que estão se cumprindo e as coisas que vão se cumprir. Muitas coisas que eu estou falando aqui já se cumpriu no passado, em escala menor. E agora nós estamos vendo se cumprindo no presente, em escala cada dia maior, mais crescente. Temos aqui a figura também do cavalo amarelo. Primeiro temos um cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Falsa paz, guerra, fome e agora vem o último, morte. A morte virou uma epidemia internacional. As pessoas estão sendo dizimadas da terra, aos montantes, através das guerras bacteriológicas, através de doenças nocivas, através da AIDS, através de pestes, através de fome, através de bactérias, através do clima. Então, tudo isso está alucidando-se a cada dia que estamos margeando o tempo final. Que esse princípio de dores é o palco que está sendo armado, é o prenúncio que está sendo dirigido para todos nós, no preâmbulo da grande tribulação que há de vir sobre todos os moradores da terra. Há muitos anos que eu venho pregando sobre isso. E muitos pseudos pregadores no passado me criticavam, porque eu pregava muito sobre o Apocalipse. Meus irmãos, a voz que Deus me deu é a voz de uma trombeta, falando altissonantemente. Deus me enviou como trombeta de Deus para prevenir o povo, para despertar o povo, para chamar o povo a atenção para o ponto crucial das profecias, para vivermos uma vida cristã agora, como se Cristo voltasse esta noite, voltasse antes de terminarmos esta live. É assim que deveremos estar prontos, aptos para o grande dia. Então Deus colocou no meu coração a prepararmos uma plataforma escatológica e vamos devagarinho anunciando os sinais, a trajetória das profecias. Já fizemos 2 lives, uma sobre o Anticristo, outra sobre a batalha de Gog e Magog, e agora estamos falando sobre os 7 selos de Apocalipse, capítulo 6. Vamos devagar, vamos por etapa, senão o nosso conhecimento fica saltitante e não temos um conhecimento responsivo. Aqui aparece o 4º cavaleiro, a cor deste cavaleiro é amarelo, que representa a morte. Existem 3 tipos de morte, 3 variedades. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Obviamente que existe solução para a morte física, ressurreição física. Tantas pessoas que ressurgiram fisicamente. Lázaro, filho da viúva de Naim, o rapaz que tocou nos ossos de Eliseu, e assim sucessivamente. Existe solução para a morte espiritual? Claro também que existe. Exemplo do filho pródigo. Uma ressurreição espiritual. Mas não existe solução para a morte eterna. Para a morte eterna, condenação eterna. Como está escrito em Hebreus 9 e 27. Pois aos homens está ordenado morrerem uma só vez, para que venha depois disso o juízo final. Então, não há solução para a morte eterna, também chamada de segunda morte. Daniel chama de a morte eterna como morte de vergonha e de nojo eterno.
ele titulariza o seguinte: muitos que estão no pó da terra ressurgem, uns para a glória eterna e outros para a vergonha e para nojo eterno. Então, meus amados irmãos, cavalo branco, falsa paz, reino do anticristo; cavalo vermelho, guerras estabelecidas na terra; cavalo preto, fome, que desencadeada em mais de 80 nações. Agora, cavalo amarelo, morte. A morte, repito, virou uma epidemia nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Estejamos atentos, estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque a qualquer momento haverá o rapto, haverá o desaparecimento dos salvos da terra, culminando, obviamente, e na essência, em primeiro lugar, com a ressurreição de todos os mortos em Cristo. Vamos dar sequência. O quinto selo, ele traz a aparição dos mártires da grande tribulação. Porque nós temos que entender o seguinte: haverá duas classes de salvos na eternidade. Eu vou repetir. Haverá duas classes de salvos na eternidade. Primeira classe, aqueles que entram na eternidade, aqueles que entram no tribunal de Cristo, que terão uma pedra branca e um novo nome. Só sabe aquele que recebe. Ok? E a outra classe que estarão lá juntamente com os salvos, a igreja do arrebatamento e os mortos que ressuscitaram em Cristo, a outra classe pertence aos mártires. Aqueles que foram martirizados não somente durante a grande tribulação, mas de todas as demais tribulações. Porque houve um cântico na eternidade que dizia: quem são estes? E de onde vieram? A minha tradução diz assim: estes, desculpem, olha aqui, 7:14 de Apocalipse, diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes de onde eles vieram. E eles, tu sabes. E eles disseram: estes são os que vieram, não diz da grande tribulação. A minha tradução diz de grande tribulação. Não é uma contração da preposição. É uma preposição simples. De todas as tribulações, inclusive da grande tribulação. São os mártires que comparecerão perante o Senhor. E a Bíblia diz, olha o que diz o versículo de número 9 do capítulo 7 de Apocalipse. Olha o que diz. Depois destas coisas, olhei. Eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. A pedra branca nós sabemos que é para a igreja, mas a palma é para todos os mártires, aqueles que estão inseridos na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, e os demais mártires, por exemplo, Policarpo, que morreu em uma fogueira, sendo queimado, e seus algozes gritaram: se você negar a Cristo, nós não acenderemos a fogueira. E o velho crente gritou: acenda depressa, porque hoje mesmo verrei o meu rei coroado em sua glória. Homens que o mundo não era digno deles, aqueles que morreram na noite de São Bartolomeu, na França, queimados, mutilados, aqueles que morreram no Coliseu de Roma, comido pelos leões famintos da Líbia, e tantos outros que morreram em escala degradante em todo o planeta Terra, desde o último que está sendo morto agora, pelos islâmicos, pelos barristas, pelos fanáticos, que matam piedosamente os cristãos, que amam a Deus, que amam a Bíblia, que amam a palavra do Senhor, e estão morrendo pelo testemunho da sua fé, sem omitir, sem negar o precioso nome de Jesus. São os mártires
que se apresentarão durante a grande tribulação serão mortos aí, e os outros mártires de outros períodos da história. O sexto selo, meus irmãos, que aparece aqui são terríveis desastres materiais, terremotos, eclipse, queda de estrelas, toda a natureza ferida na abertura do sexto selo. Coisas deploráveis, terríveis, estarão acontecendo na terra. Minha gente, vamos a cada dia estarmos mais atentos à palavra do Senhor. Vamos estar mais perto do Senhor. Vamos estar mais convencidos de que o Senhor Jesus é o escape para a salvação. É a aliança proposta por Deus para salvar o homem. É o ancoradouro de segurança. É a bússola para os navegantes. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, minha gente, vamos estar preparados, vamos estar aptos, vamos estar sensíveis, vamos estar vigilantes, porque o dia do Senhor virá no momento em que não penseis. Então, estamos nos aproximando para este grande dia, este grande e extraordinário momento, o momento mais lindo para a igreja do Senhor. Há mais de 40 anos passados eu gravei um disco sobre a vinda de Jesus, a esperança da igreja. É verdade. É o anelo da igreja, é a oração do salvo, que está lá na sua alma dizendo comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, enquanto eu viver, enquanto eu tiver o fôlego de vida, nunca omitirei do altar a mensagem da vinda de Jesus. Nunca omitirei do altar a mensagem do Apocalipse, para despertar aqueles que ainda dormem o sono da indolência. O sexto selo são terríveis desastres naturais, terremotos, eclipse, queda das estrelas. E haverá também entre o sexto selo e o sétimo selo aquilo que nós chamamos de prelúdio. Esse prelúdio é para adentrar os judeus na salvação. Eles unem-se aos mártires da grande tribulação, porque o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão divino, é tão glorioso, irmão, é tão pungente, é tão indescritível. Deus não é mesquinho. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Esses são os bem-aventurados. Mas vocês sabem que a grande tribulação vai ser uma dispensação, não dispensação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo levou a igreja para estar com Jesus nos ares, mas é uma dispensação drástica, movida por opressões, movidas por guerras, movidas por mortes, movidas por ânsias, movidas por terremotos, por eclipses, movidas por escuridão do sol, movidas pelo calor, tantos males que sobrevirão a esta terra, a este planeta. Pedro diz que a terra que está agora reservada para o fogo do zelo de Deus. A palavra céu do grego é curanon. Curanon é derivado do urânio, o produto que se fabrica a bomba atômica. Então os poderes atômicos cairão na terra. E é nesta hora que Apocalipse capítulo 14 nos mostra uma coisa linda. Apocalipse capítulo 14. Olha o que diz, versículo de número 6 em diante. Olha a misericórdia de Deus em Apocalipse 14, versículo 6 em diante. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e línguas, e povos, dizendo com grande voz. Olha o que os anjos diziam. Olha o que os anjos diziam na grande tribulação. Olha o que eles diziam. Temei a Deus e dai-lhe glórias. Temei a Deus e dai-lhe glórias. Porque vinda é a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. Queridos e amados irmãos, glória a Deus. Eu tenho certeza que os espirituais estão sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo aqui. 3 anjos, trazendo nas mãos o Evangelho eterno e gritando com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glórias, porque vindas é a hora do seu juízo. Veja só, muitos ouvirão esta palavra na grande tribulação, e todos aqueles que rejeitarem de adorar e prestar culto à besta e à sua imagem serão decapitados, serão mortos. São justamente esses que foram alcançados pelo Evangelho eterno. Evangelho é boas notícias. Evangelho da graça, boas notícias de Deus para a salvação dos homens. Evangelho eterno, boas notícias dos anjos, enviado por Deus para a salvação dos homens. E no final, na última dispensação do milênio, ainda temos o Evangelho do Reino, pregado pelos judeus selados para este momento. Veja a misericórdia de Deus em todas as dispensações, desde a inocência, a consciência, o governo humano, os patriarcas, a lei de Moisés, a graça e a milenar. Em todas as dispensações ali está a misericórdia do Senhor. Deus usando alguém para promover o livramento aos homens. Deus usou Noé lá na aliança primeira, usou Abraão, usou Moisés, usou todos os patriarcas para preparar o caminho do Senhor para os homens. No Novo Testamento ele vem usa João Batista, usou o próprio Senhor Jesus nos 3 anos do seu ministério, anunciando a mensagem do arrependimento. Usa Paulo com 3 epístolas categóricas, ensinando o arrependimento para a vida. Então, a relutância de Deus é a salvação dos homens. Deus não desiste do homem. A política de Deus é salvar o homem. Mesmo na grande tribulação. São os rabiscos que ficaram no caminho, na remoção dos molhos perante o altar que os sacerdotes faziam. Ficava rabisco, esses rabiscos que serão salvos na grande tribulação. Mas a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, repito, não adentrará na grande tribulação. Não. Cito agora Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, não na hora da tentação, mas da hora da tentação, que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra. É neste período dramático da abertura dos selos que a igreja do Senhor Jesus não estará mais aqui. Temos agora o último selo do Apocalipse. O último selo, você não deve perder. Na segunda metade da grande tribulação, há um intervalo entre o 6º e o 7º. Na segunda metade da grande tribulação, no dorso da grande tribulação, no âmago da grande tribulação, abre-se agora o 7º selo. Impiedosamente está estampado o sancionamento do juízo divino, que vai ser encabeçado lá na frente
pelo toque das 7 trombetas. Meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o mundo, é tempo de olharmos para cima, porque a nossa redenção está próxima. E a palavra olhar para cima é o estudo da antropologia bíblica, porque nunca veremos um porco vivo olhando para cima. Só quem olha para cima é o ser humano. Jesus nos ensinara, quando estas coisas começarem a acontecer, alucidem, agucem as vossas mentes, porque a vossa redenção está às portas, está próxima. É chegado, meus irmãos, o princípio de dores. A matemática profética alucida esses últimos embates que a igreja, que o mundo inteiro está tendo na terra, e nós, na qualidade de igreja, estamos passando também. Mas saibam que as coisas que estão reservadas pela manifestação dos 7 selos será por demais deplorável. Gostaria de outra vez anunciar às pessoas que porventura estejam vendo esta live e estejam desviados do Evangelho. Querido e amado irmão e irmã, volte esta noite. Não espere mais um minuto na sua vida. Se abrace com Jesus. Se agarre com Jesus Cristo. Ele é a única saída, a única esperança, a única porta e o único mediador entre Deus e os homens. Quero que você compartilhe esta live com o maior número de pessoas possíveis, para que todos possam receber de Deus o temor, a graça divina, para se aproximar do Senhor dia após dia, momento após momento. Vou repetir. Estou falando e estou quase concluindo sobre os 7 selos do Apocalipse, no capítulo 6. O cavalo branco, representando o anticristo. O cavalo vermelho, representando a guerra. O cavalo preto, representando a morte. Desculpe, o cavalo preto representando a fome. E o cavalo amarelo representando a morte. Falsa paz, guerras, fome e morte. Os mártires da grande tribulação, que serão salvos. Os terríveis desastres naturais, como terremoto, eclipse, queda de estrela, que cairão no 6º selo. E o 7º selo acontecerá na metade da grande tribulação. Meu Deus do céu! Na metade da grande tribulação. O período mais dramático dos moradores que aqui ficarem. Que Deus abençoe a sua família. Que muitos que estão na sua casa desviados voltem agora para os braços de Jesus. Você que tem parente que não é crente, me dê um sinal. Eu quero orar pelos seus parentes que não são salvos. Glória a Deus. Para Jesus salvá-lo em tempo oportuno. Porque resta-nos pouco tempo na terra. Resta-nos pouco tempo na terra. E precisamos, engajados nesse sentimento, que se aproxima com a celeridade à volta de Cristo, que já estamos ouvindo por fé a abertura desses selos degradantes. O primeiro sancionamento do juízo divino estão os selos. O segundo estão nas taças e os terceiros. O segundo estão nas trombetas e o terceiro estão nas taças. São selos, trombetas e taças. Taças, trombetas e selos. Então, estamos agora mostrando aos irmãos a aparição dos 7 selos, que dar-se-á logo de imediato ao arrebatamento da igreja. No período dramático da grande tribulação, primeiro acontece uma falsa paz do cavalo branco, uma falsa paz.
Uma falsa paz de 3 anos e meio. Uma falsa paz de 3 anos e meio, porque houve a batalha de Gog e Magog, e agora o anticristo se apresenta como salvador da pátria, como o Messias prometido, e estabelece uma falsa paz do seu governo de 3 anos e meio. É a metade da 70ª semana profética de Daniel. Na segunda metade, nos 3 anos e meio último, 1290 dias último, 42 meses, um tempo e metade de tempo. Aí sim, aí entra em ação os cavaleiros com as suas façanhas, a guerra, a fome, a morte epidêmicas sobre a terra, nestes grandes e deploráveis dias. Louvamos ao Senhor nosso Deus outra vez com toda a família, que fizemos muito bem em termos, em tempo hábil, confessado a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Parabéns a todos vocês que são salvos em Cristo. E hoje cumpre-me o dever de orar por toda a vossa família, pelos vossos filhos, pelos vossos pais, pelos vossos irmãos, por todos os vossos parentes que ainda não são salvos, para que em tempo oportuno eles se enganjem também nesta fé que uma vez foi dada aos santos, e que eles possam escapar dos terríveis juízos de Deus, sancionado pela abertura dos 7 selos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, da nossa família. Que Deus tenha misericórdia do mundo pagão, do mundo que não conhece a Deus. Que Deus tenha compaixão dos homens que estão longe do consenso divino. Que Deus se apiede de cada criatura e que esta live possa alcançar milhares e milhares de pessoas. E que o nosso intuito ao fazermos esta live, ao descrever apologeticamente sobre o Apocalipse, é trazer uma conscientização maior e melhor, espiritualizando a letra deste livro, para trazermos as propostas de salvação e a propositura do juízo para aqueles que não derem crédito ao Evangelho. A Bíblia diz que por castigo padecerão eterna perdição, ante a sua majestade e a glória do seu poder, quando vier para tomar vingança dos que habitam sobre a terra. Queridos e amados irmãos, ilustres companheiros e companheiras, abnegados servos do Senhor, não cessemos de orar a Deus, não cessamos de interceder ao Senhor em favor de todas as famílias da terra. Não vamos cessar de, nesta época de crise, nesta época de apostasia, nesta época de abandono dos valores morais, éticos e legais, nesta época de impiedade, nesta época de desmazelo, nesta época de pragas que caem sobre a terra, é hora de despertarmos do sono, cairmos aos pés de Jesus, com lágrimas, com jejum, com oração e com gemidos, para que o Senhor tenha compaixão dos perdidos, tenha compaixão da sua igreja, que haja em nosso coração um sentimento de piedade, um sentimento de amor ao próximo, porque eles praticam a impiedade por não conhecerem a verdade. Eles praticam o descalabro social por não conhecer a verdade. Você, irmão, não pratica porque conhece a verdade. Você não pratica porque você não é mais ignorante acerca da verdade. Então agradeça a Deus, mas tenha piedade daqueles que vivem a senda da marginalidade. Marginalidade de princípios, marginalidade de valores, marginalidade da fé, marginalidade do conhecimento, pois o Deus desse século, diz a palavra,
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Você, querido irmão, já conhece a palavra. Agora, por favor, não venhamos a criticar ninguém. Não é hora de criticar ninguém. É hora de estender as mãos. Você dê graças a Deus porque a luz do Evangelho já resplandeceu na sua vida. Mas tantos outros que estão numa cegueira espiritual, vivendo à margem da verdade, não conhece o Salmo 23, não conhece João 3:16, não conhece. Então, tenhamos misericórdia das pessoas. Que a única coisa que os ricos têm nesta vida é dinheiro. Eles são tão pobres que só têm dinheiro, irmão. Isso é uma pobreza. Você é um milionário, porque o seu tesouro não está aqui, onde ladrões podem roubarem, onde a traça pode corromper. Não. Seu tesouro está lá em cima. Ladrões não roubam, traça nem ferrugem corrompem. Porque Jesus nos ensinou que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Queridos e amados irmãos, alucida-se a cada dia um novo tempo para as pessoas. É tempo de arrependimento. É tempo de recorrermos ao Senhor. É tempo de nos aportarmos ao Senhor. É tempo de nos assegurarmos com o Senhor. É tempo de orarmos mais, lermos mais a sua palavra e pô-la em prática. Vivendo agora como se Jesus voltasse ainda esta noite. Os dias são maus. Os tempos são difíceis. O espírito crítico cai sobre a terra, até sobre aqueles que se dizem cristãos. O espírito de julgamento. As pessoas se julgam por demais importante, mais santo do que os outros, e desprezam os menos favorecidos da fé. Não é tempo disso. Não é tempo de ensoberbecermos uns contra os outros. Não, meu irmão. Não. Lembre-se, com todo o processo santificatório na sua vida e na minha vida, nós ainda estamos incompletos. Por mais santo que o senhor seja, senhor pastor, senhor líder, por mais santos que o senhor seja, o senhor ainda é um homem incompleto. Nós somos ainda seres incompletos. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Somos seres incompletos. Ainda estamos vivendo, ainda estamos agregados a um corpo chamado corpo do pecado. E sobre este corpo, São Paulo diz: em meu corpo não habita bem algum. Mesmo tendo consciência que ele é santuário do Espírito Santo. Mas a inclinação da carne é para a morte. A inclinação da carne é para o juízo. E a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas ainda estamos na carne. Ainda estamos neste corpo do pecado. Não é com este corpo que chegaremos perante o Senhor. Não. O corpo será transformado, o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. O corpo mortal será revestido de imortalidade. O corpo cheio de ignomínia, de fraqueza, será revestido de um poderio espiritual. Então, queridos e amados irmãos, para que se gloriar nos dons? Por que se gloriar no cargo? Tem pastores, tem líderes que não falam com o outro, não estende as mãos para o outro, não cumprimenta o outro, porque se acha mais santo do que o irmão. Meu querido irmão, essas vanglórias são vanglórias pessoais.
Isso não tem nenhum valor diante de Deus. O que nos segura ainda é o pêndulo da misericórdia divina. O que nos faz estar vivos e em pé é a compaixão de Deus por nós. O salmista diz, ele lembra-se de que somos pó. E que o seu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, em nossas fragilidades humanas. Oh, meu irmão, pare com essa exibição. Pare com essa ostentação. Você não é melhor, nem melhor, nem pior do que ninguém. Você é um ser humano que está lutando para ser ávido de ser arrebatado. Nós estamos num combate, numa luta contra o corpo do pecado, contra os pensamentos vãos. Quantas vezes estamos alegres, felizes, jogando fé em todo mundo, e no outro dia estamos encaveirados, rebentados, cabisbaixos. Nós somos delineados por limites, amigo. Todos nós temos nossos limites. Quando eles se esgotam, a cabeça tosa, o semblante muda. Somos humanos, não somos máquinas, não somos robôs, não somos autômatas, somos gente. Que Deus tenha compaixão de nós, gentes. Que sejamos prontos. Avise aos seus irmãos, avise aos seus amigos, que logo após o arrebatamento da igreja, os selos entrarão em evidência. Primeiro haverá uma falsa paz, depois haverá guerra, depois haverá fome epidêmica, depois haverá mortes. No milênio, a terra estará reduzida a 1/3 da sua população, que morreram nos graves juízos sancionados por Deus. No 6º selo, no 5º selo, os mártires apresentaram-se ao Senhor. No 6º selo, terríveis desastres materiais, naturais, eclipses, queda de estrelas. Depois haverá um prelúdio entre o 6º selo e o 7º selo, contribuindo assim para o dorso maior da grande tribulação e aparição das 7 trombetas. Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele tenha misericórdia dos meus familiares, que Ele tenha misericórdia da sua igreja, que Ele tenha misericórdia de todos os líderes, de todos os pastores, de todos os evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, professores de escola dominical. Que Ele tenha piedade de todos nós. Que aquele dia não nos apanhe de surpresa, pois será como um laço sobre todos os moradores da terra. Deus te abençoe, você que esteve comigo nesta live. E agora, para concluir a nossa live, eu vou fazer uma oração pela sua família e principalmente por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma live. Obrigado por ter me dado graça para falar sobre os 7 selos de Apocalipse, capítulo 6. Quero te pedir uma bênção em favor de todas as famílias cristãs, em favor dos seus dependentes, daqueles que estão afastados dos teus caminhos. Traze de volta em tempo oportuno. Ó Deus, salve a nossa família. Ó, dá-lhe o arrependimento para a vida. Abençoa as nações da terra. Salva os perdidos. Tira do nosso país e dos demais países esse vírus mortal. Deus, elimina esta praga. Traga um tempo de restauração dos nossos valores espirituais, morais e éticos. Guarde a tua igreja e nos prepare para o grande dia do arrebatamento. Nós oramos com gratidão a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos. Nossa live é apenas 1 hora e que Deus guarde a todos vocês.
Muito obrigado. Eu queria que vocês compartilhassem com dezenas e dezenas de amigos seus, porque esta live que estamos fazendo é uma trombeta tocando, é um brado de alerta, é os últimos alertas, é o grito do noivo. Deus te ajude. Vá compartilhando com seus amigos, para que eles possam temer a Deus conosco e glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite.